Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa sexta-feira, dia 10 de julho, tá? Iniciando aí com atividades de português. A gente trabalhou ontem a história do Chapeuzinho Branco, tá? Aquela adaptação da história do Chapeuzinho Vermelho, né, que a gente conhece. Diferente, né, ensinando pra gente aí que ninguém gosta de ficar sozinho, né? No final todo mundo ficou feliz. O lobo, apesar de ter comido a vovó, foi adotado pela família, né? Enfim, uma história aí adaptada. A gente vai fazer mais uma atividade em cima dessa história hoje, tá? Então, a gente vai lá para o nosso livro Ler e Escrever. Esse livro é o mesmo do Emaia, aquele da capinha vermelha, tá? Que tem parte de português, parte de matemática. A parte de português fica da metade para frente. Então, a gente vai lá na página 132, era para fazer a etapa 3A. E se a criança quisesse fazer com um coleguinha por videochamada, ela poderia ficar à vontade para fazer, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, na página 132, tá? Era só essa página. Para fazer aí essa atividade. Essa atividade ela diz o seguinte, ó: para dar sentido ao texto, agora é hora de vocês pontuarem coletivamente o trecho do conto Chapeuzinho Branco. O seu professor poderá ajudar nessa tarefa, tá? Então vocês poderiam fazer com um colega e agora eu vou ajudar vocês aí a colocar os sinais de pontuação, tá bom? Então qualquer coisa, você colocou um sinal de pontuação errado aí, é só corrigir. Lembra que na atividade de ontem a gente tinha visto os pontos da história? Quem é esperto, né, vai procurar esse trecho aqui no texto e vai dar uma olhadinha nos sinais de pontuação que são usados, né? Mas vamos lá, vamos fazer juntos então. Depois de dar um pequeno soluço, vírgula, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama para esperar Chapeuzinho. Ponto final. A menina, aí se vocês estão usando letra cursiva, ponto final, na mesma linha, mas vocês usam letra maiúscula para começo de frase, tá? Eu estou escrevendo tudo em letra maiúscula, porque a maioria de vocês entende melhor assim com uma letra grandona, tá? A menina vinha bem devagar. Vou colocar na outra linha aqui. Devagar. Pela mata, colhendo folhas, vírgula, escutando os pássaros, vírgula, brincando com esquilos, vírgula, bebendo água das fontes e cantando sua música. Aí a musiquinha fica na outra linha, né? Ela canta assim, ó. A gente põe aspas, né? Porque é uma expressão dela, a musiquinha dela, né? Vamos lá. Pela estrada fora, eu vou tão tristinha. Não tenho mais pai, vírgula. Sou uma orfãzinha. Prontinho. Aí ficava a musiquinha dela assim, só que se eu puser desse jeito, não vai caber, né? Só que no texto tá assim agora. Deixa eu ver. Se a gente colocar desse jeito,
A não ser que a gente coloque na mesma linha, né? Vamos ver. Pela estrada fora, eu vou tão tristinha. Vírgula, não tenho pai, sou uma orfãzinha. Vai ter que ficar assim, né? Bom. Finalmente, aí seria na outra linha já. Então, eu vou reescrever aqui. Entre aspas. Pela estrada afora, eu vou tão tristinha. Vírgula, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Pronto, ponto final. Finalmente, aí eu acho que seria na outra linha, né? Dá um parágrafo. Finalmente, vírgula, quando chegou à casa da avó, ela bateu na porta. 2 pontos, né? A gente coloca aspas de novo. Na verdade, é travessão, né? Pleque, pleque. Pleque, vírgula, pleque, vírgula, pleque. Aí tem um ponto de exclamação. Quem bate? Tem mais linha aqui? Não tem, gente. Nossa, como que ele vai fazer para caber? Quem bate? Ponto de interrogação. Perguntou o lobo. Imitando a voz. Imitando a velhinha. Ponto final. Aí a Chapeuzinho respondeu, né? Eu sou sua netinha, sou eu. Vovó, vírgula, sou eu, vírgula, sua netinha, ponto final. E aí o lobo respondeu, entre, minha querida, vírgula, eu não via a hora de você chegar, ponto de exclamação. Então aí, pessoal, se não couber os de vocês aí, tenta dar uma encaixadinha, porque eles deram pouca linha mesmo. Vocês têm a letrinha grande também, pode ser que vocês tenham um probleminha aí pra tá fazendo. Porque se a gente olhar esse trecho lá, quando ela canta a musiquinha, tá vendo, ó? Ele fica assim, ó, como se fosse um versinho. Mas aqui, se vocês fizerem desse jeito, acho que não vai caber. Então, eu coloquei assim, dessa forma, tá? E aí, os sinais de pontuação que a gente usou, bastante vírgula, né? Aspas, ponto final, o travessão, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tá? Então, a atividade 132 aí ficava dessa forma. Bem estruturadinho o texto, né? Usando parágrafo, tá? E a gente percebe que quando a gente usa os sinais de pontuação, o texto fica mais fácil de entender, não é verdade? Fica muito melhor ler assim do que daquele jeito, tudo junto. Então, quando vocês escrevem um textinho, vocês têm que pensar na professora, falar, nossa, coitada da professora, como ela vai entender o que eu escrevi se eu não coloquei um ponto final para ela saber onde começa e onde termina a minha frase, né? Então, pessoal, por isso que é importante vocês usarem o sinal de pontuação, para vocês colocarem no papel exatamente a forma como vocês querem falar, que vocês querem transmitir. Então, a gente usa os sinais de pontuação para estruturar o nosso texto e deixar ele mais compreensível aí para quem estiver lendo ele depois, tá? Então, a atividade aí ficava dessa forma. Bom, depois da atividade de português, eu tinha aí a atividade de matemática, tá? No livro didático,
sequências numerais e gráficos. Vamos lá, então, no livro de matemática. A gente tem aqui as atividades. Deixa eu aproximar mais, que fica melhor para ver, né? Complete a sequência numérica. 4.500, 5.000. 5.500. Aqui eu já percebo que está andando de 500 em 500. Então, 5.500 mais 500 dá 6.000. 6.500, 7.000, 7.500. Tranquilo, né? Patrícia economizou 15 cédulas, ou 15 notas aí, tá? De R$100. E 3 cédulas de R$10. Quantos reais ela economizou? 15 vezes 100, né? 15 notas de R$100 dá 1.500. E se eu pegar 3 notas de 10, 3 notas de 10, né? 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Juntando tudo dá R$1.530. Aqui, ó. Associa as quantidades iguais. 1.000 mais 800 mais 90 mais 5 dá 1.895. Então, ó, é essa aqui, ó. 1.895. 8.095 é o mesmo que 8.000 mais 90 mais 5. Então, passo o tracinho aqui, ó. 1.805 é igual a 18 centenas, né? 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, até chegar no 1.800 e 5 unidades, ó. E 895 são 89 dezenas e 5 unidades. Atividade 4. Complete com o antecessor ou o sucessor em cada caso. Então, aqui, ó, 1.089, o sucessor é o 1.090. Letra B. O que vem antes dos 5.000? Antecessor é o que vem antes, tá? E sucessor é o que vem depois. Antes dos 5.000 vem 4.999. Depois do 2.999 vem o 3.000. Letra D. O que vem antes do 4.030? 4.029. O que vem depois do 5.009? 5.010. E o que vem antes do 9.000? 8.999. Atividade 5. Escreva 6 números de 4 algarismos em ordem decrescente da esquerda para a direita. Então, era para o número diminuir, tá? Ele que é decrescente. E eles têm que ter 4 algarismos, ou seja, tem que ser números de milhar, tá bom? Aí eu coloquei aqui um exemplo de resposta, tá? 5.836, 5.835, 5.834, 5.833, 5.832, 5.831. E aí eu tenho uma sequência decrescente, ou seja, que diminui, tá? Do maior para o menor. Atividade 6. Uma fábrica de papel reflorestou uma área desmatada. Veja no gráfico a quantidade de árvores plantadas em um trimestre de 2018 e responda. Então, a gente tem um gráfico aqui, tá? Aqui eu tenho os meses. E essas barrinhas mostram quantas árvores foram plantadas, ó. Em setembro foi quase 3.000. Por que eu falo quase? Se a gente aproximar bem aqui, ó, a gente vê que não chegou no 3.000, ó. Ele tá aqui, ó, quase no 3.000, tá? Então, é quase, não é 3.000, tá? Em outubro, foi quantas, ó? Quase 5.000, não chega a 5.000, tá vendo? E em novembro, a barrinha está um pouco acima do 3.000. Então, é um pouco mais de 3.000, tá? Então, vamos lá. Nesses 3 meses, foram plantadas aproximadamente quantas árvores ao todo? Então, como a gente tem aproximadamente, a gente não tem o valor exato, vocês podem arredondar para o milhar mais próximo. No caso aqui, ó, de setembro, não é quase 3.000? Ele está mais perto do 3.000 ou do 2.000? Está mais perto do 3.000. Então, eu vou pôr 3.000 árvores em setembro. Em outubro, é quase 5.000, mas o risco vermelho está mais perto do 5.000 do que do 4.000, né? Então, eu vou pôr 5.000. E aqui, em novembro, é um pouco mais de 3.000. Então, está mais longe do 4.000 do que do 3.000. Então, de outubro, eu vou arredondar. Eu vou colocar aproximadamente. Quando a gente coloca aproximadamente, a gente não coloca o valor exato. A gente coloca o valor mais próximo, tá? Se a gente somar tudo isso,
Dá quanto? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui fica 11 mil. Aproximadamente 11 mil árvores, tá? Então, é aproximadamente 11 mil árvores, tá? Por que aproximadamente? Porque eu não consigo ver no gráfico o número exato. Ele dá quase ali, tá? Então, é aproximadamente 11 mil árvores, que é o exemplo que estava aqui, 11 mil árvores, tá bom? 7. Componha cada número e escreva como se lê. A. Uma unidade de milhar é 1000. 7 centenas é 700. Então, vou colocando aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó. Uma unidade de milhar é igual a 1000. 7 centenas é 7 vezes 100, dá 700. 9 dezenas é 90 e 5 unidades é 5. Então, se eu somar esses números, tá? Mais e mais aqui. 1000 mais 700 mais 90 mais 5 dá 1795. E como a gente lê? 1795, tá bom? É assim que a gente escreve. A letra B. 7 unidades de milhar. 7 unidades de milhar é 7.000, tá? Mais 8 dezenas. Quantos são 8 dezenas? 80. Uma dezena é 10. 8 dezenas são 80. Mais 4 unidades. Unidade é 1, né? Então, são 4. 7.000 mais 80 mais 4 dá 7.084. Então, como a gente lê? 7.084, tá? E aqui tem um resuminho do que a gente aprendeu, tá? O que a gente aprendeu? Você vai dar a sua resposta pessoal, tá? Você consegue reconhecer números com 4 algarismos? O que são números com 4 algarismos? São números de milhar, tá? Que alcançaram a casinha da unidade de milhar. Do 1000 para frente, você consegue reconhecer quando é 1000, quando é 2000, quando é 3000, quando é 5000? Você consegue reconhecer? Você vai colocar sim ou não. Consigo comparar números com 4 algarismos? Você consegue comparar um número com outro, saber qual que é maior? Se eu te der, por exemplo, o número 5.674 e o número 5.764, você sabe dizer para mim qual dos dois é maior? Você sabe analisar? E aí você vai responder sim ou não, tá? Se você consegue comparar, se você consegue saber qual número é maior. Nesse caso que eu coloquei aqui, ó, eu coloco assim, ó. Aqui é unidade de milhar, deixa eu pôr mais um ladinho, né? Unidade de milhar. Aqui é centena. Aqui é dezena. E aqui é a unidade. Esse número aqui, tá? Aqui. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade, tá? Se eu for comparar os dois números, como que você faz para saber qual número é maior? Olha a casinha por casinha. Qual a maior casinha da unidade de milhar? Não é igual 5 e 5? Então, você vai para a próxima casinha, centena. Qual é maior? Qual tem mais centenas? Não é esse número aqui, ó. Aqui é 7. 7 não é maior que 6? Então, esse número é maior que esse. Por quê? Porque tem mais centenas, tá? Então, é assim que a gente compara números de 4 algarismos. Você consegue fazer isso? Se eu te der números parecidos assim, com os mesmos algarismos, só que em posições diferentes, você consegue reconhecer qual que é maior? E aí, você vai colocar sim ou não aqui, tá? Então, pessoal, essas foram as atividades de português e matemática, e eu tinha colocado uma atividade de artes. Todos os anos nós temos aí, no aniversário de Ibaté, que é no dia 24 de junho, o desfile. Só que por causa da pandemia desse ano, nós não pudemos ter o nosso costumeiro desfile. Por isso, a minha proposta de artes é que vocês desenhem para mim, tá? Pode ser numa folha sulfite, quem não tiver, faz no caderno mesmo, tá? Desenhar para mim
como você imaginaria o desfile desse ano? Como seria se ele tivesse acontecido, tá? Faz para mim o desenho de um lindo desfile como você tem lembrança aí dos desfiles da cidade de Baté, tá bom? Então, essas foram as atividades dessa sexta-feira, dia 10 de julho. Qualquer dúvida é só mandar para mim, tá? Um beijo, tchau!